Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 5 de novembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será compartilhar as boas novas. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Lucas, no capítulo 24, os versos 1 a 12, que dizem o seguinte: No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo de Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, dois homens apareceram vestidos com mantos muito resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nela. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Ainda antes de nós termos aqui a oportunidade de poder estudar ou nos aprofundar no tema de hoje, eu quero convidá-lo para que você possa orar comigo, pedindo que o Espírito Santo fale conosco e nos ajude a entender aquilo que é a vontade dele para a nossa vida. Obrigado, Pai, por tua palavra, obrigado pela certeza que temos de que através da tua palavra o Senhor quer deixar o teu recado para cada um de nós. Por favor, fale de forma tão clara que todos aqueles que estejam orando conosco nesse momento sejam capazes de entender a tua mensagem e, ao mesmo tempo, que sejam capazes também de tomar decisões tendo como base a mesma. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. O tema da nossa lição de hoje é compartilhar as boas novas. É claro que quando você pensa na palavra boas novas ou boas notícias, em grego a palavra é evangelion, que numa transliteração para o português surge então a palavra evangelho. Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova. Você só pode oferecer uma boa nova se você tiver recebido essa mesma boa nova. Eu me lembro que houve uma ocasião em que nós tínhamos recebido uma notícia, ou minha esposa havia recebido uma notícia muito importante, que dizia respeito a um trabalho que nós estávamos desenvolvendo lá em Curitiba. E ela vinha junto com a minha filha para poder nos encontrar. Eu estava junto com a nossa equipe tentando pensar num plano B caso aquela notícia não chegasse até nós. Entretanto, quando ela chegou e deu a notícia, é claro que todos nós ficamos muito felizes, mas me lembro que a minha filha olhou para mim e disse: Mas por que você estava preocupado, papai? A gente já tinha essa notícia. É claro que para ela estava tudo muito claro, porque ela já tinha recebido essa informação. Mas para mim, que estava precisando dessa informação e não tinha recebido a mesma, eu ainda continuava com o coração apertado, angustiado, preocupado. Quantas são as pessoas que hoje em dia olham para a sua volta e começam a se perguntar o que será do nosso mundo? Pessoas que a cada dia se tornam ainda mais preocupadas, ansiosas, inquietas, preocupadas, é claro, com o desenvolvimento das situações que a gente tem vivido no nosso mundo, uma guerra atrás da outra. Nesse momento a gente olha para a região de Israel e da faixa de Gaza e nos perguntamos o que é que vai acontecer no meio daquele processo todo. A cada dia nós vemos uma nova potência ensaiando uma possibilidade de entrada no meio desse grande conflito e a gente vai se perguntando se isso poderá se transformar numa terceira guerra mundial. Questões que hoje mexem realmente conosco, que a gente se pergunta aonde a gente vai parar. Portanto, quando você olha a nossa volta, você encontra muita gente vivendo
muito, mas muito angustiada, preocupada. Pessoas que vivem dramas dentro dos seus relacionamentos interpessoais, no casamento. Pessoas que vivem preocupadas com os filhos que tomaram decisões equivocadas. E se perguntam se existe um caminho melhor. E nós temos uma boa notícia. Nós estamos felizes porque sabemos que Cristo Jesus mencionou que quando virmos essas coisas acontecerem, devemos levantar os nossos olhos e nos alegrar porque a nossa redenção se aproxima. Mas isso é para a gente que já recebeu essa mesma notícia. E para aqueles que ainda não receberam. E para aqueles que ainda não têm essa boa notícia. Quantas pessoas talvez nesse momento estão completamente destituídas de uma perspectiva de futuro. Veja, quando olhamos aqui para essa história que lemos ainda há pouco, de Lucas capítulo 24, versos 1 a 12, aquele grupo de mulheres, e a Bíblia vai mencionar algumas delas, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria mãe de Tiago, Joana, as mulheres que acompanhavam a Cristo Jesus, enquanto os discípulos estavam com medo, trancados dentro do cenáculo, que havia sido o mesmo lugar onde haviam tomado a ceia na quinta-feira à noite, elas resolveram simplesmente na madrugada de domingo, resolveram ir até o sepulcro. E sabe, eu fico pensando nessas mulheres, porque elas não tinham força suficiente para retirar a pedra que ali estava, mas elas simplesmente foram. Quando elas chegaram, a pedra já estava removida. E o primeiro momento delas ali junto àquele sepulcro foi de verdadeiro desespero, porque não apenas elas tinham colocado o corpo do mestre naquele sepulcro, mas agora o corpo havia sido roubado delas. Pelo menos era isso que elas pensavam. Quando no meio daquela choradeira toda, elas se dão por conta de que tem 2 homens lá dentro do sepulcro, que são na verdade 2 anjos, que olham para elas e fazem agora com que as palavras de Jesus sejam relembradas por elas. O que foi que Jesus falou quando estava na Galileia? E eles vão agora tentando fazer com que elas de alguma forma se apercebam das promessas feitas por Cristo. E eles agora finalmente dizem: Ele não está entre os mortos, Ele está vivo. Vão e contem aos outros. Quando elas vão até o mesmo cenáculo onde estavam os apóstolos, os 11, porque Judas nessa altura já tinha tirado a própria vida, eles não acreditam nas palavras delas. Inclusive, eles vão dizer que elas estavam completamente loucas. Pedro é o único dos 11, e é interessante que o Evangelho de João vai dizer que João foi junto. Mas Pedro, ele vai até lá para ver o que foi que aconteceu. Ele chega até o sepulcro. João, como é mais novo, João chega primeiro, mas ele chega e fica do lado de fora. Ele não entra. Pedro chega até o sepulcro, ele entra e ele vê a mortalha de linho que havia envolvido o corpo de Jesus, que estava dobrada em cima da plataforma de pedra sobre a qual o corpo tinha sido colocado. Ele olha para aquilo e acha realmente muito estranho. Eles ficam surpresos com o que estão vendo. O que será que está acontecendo? Mas eles não acreditam nas palavras das mulheres. Mas isso não as impediu de dar a boa notícia. E a grande razão pela qual elas deram essa notícia é porque essa notícia enchia o coração delas. Essa notícia ardia no coração delas. Uma das grandes razões pelas quais hoje nós não encontramos tantas pessoas que se envolvem de forma ativa no contexto da missão é porque o coração delas já não arde mais com a notícia ou com a boa notícia de que Cristo Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu e voltará. Tem muita gente que tem um conhecimento teórico a respeito de Cristo Jesus, mas não tem uma experiência viva com Ele. Para que você seja alguém entusiasmado com a missão, entusiasmado em compartilhar a boa notícia, essa boa notícia tem que ser uma realidade na tua vida. Tem que fazer com que o teu coração arda diante dela. É claro que essa mesma notícia ela vai depois fazer com que o próprio Pedro e os demais discípulos acabem acreditando. Há um tempo específico para que as pessoas possam entender, absorver e aceitar a mensagem de Deus. Mas o fato é que elas foram as primeiras a levar essa notícia e a razão foi óbvia. Essa notícia queimava no coração delas. Eu quero te desafiar nessa semana a ter essa boa notícia queimando no teu coração, ardendo no teu coração.
se os seus olhos não brilharem com a expectativa do breve retorno de Jesus, então sinto muito te dizer, você não vai pregar com esse mesmo entusiasmo, você não vai ensinar com esse mesmo entusiasmo. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que te ajudasse a ter essa boa notícia ardendo no teu coração. E ao mesmo tempo quero colocar diante de Deus cada um dos pedidos que foram mencionados na nossa comunidade e aqueles que estão aí no teu coração. Ore comigo, não saia ainda, ore comigo. Obrigado, Senhor, porque sabemos que temos uma boa notícia para compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi ao céu, mas voltará em nossa geração. Nos ajude a ter essa boa nova ardendo no nosso coração. Coloco também diante do Senhor cada pedido que foi mencionado, cada pedido que foi enviado para o nosso canal, também aqueles que estão no coração dos seus filhos. Opera de forma extraordinária na vida de cada um, Pai. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã será segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. E o tema que estudaremos será um fundamento profético. Eu estudo a lição. E você?